Vamos falar sobre hérnia de disco, porque eu sei que se você já recebeu esse diagnóstico, sempre pulsa um coração assim, ó, nervoso ao falar essa palavra. Ou morre de medo disso acontecer com você. Hoje, na verdade, eu quero mostrar um vídeo, discutir-os com vocês, interessantíssimo, vindo de outros profissionais que tiveram experiência. Nós vamos falar aqui de um podcast, o podcast dos sócios. O Bruno Perini vai explicar para nós um pouco da história dele, que teve o diagnóstico de hérnia de disco, ficou travado na cadeira de rodas, aquela situação em que você pensa, meu Deus, eu preciso agora de uma cirurgia, mas ele não fez. Vocês vão entender um pouquinho melhor e a opinião, não só a opinião, mas o que um especialista fisioterapeuta, baseado em evidência, vai dizer sobre cirurgia para hérnia de disco, cirurgia na coluna, os prós e os contras. Vamos comentar sobre isso e depois a gente vai para a prática. Já aproveitando esse tema de dor lombar, falar de cirurgia na coluna. Porque quando eu tive hérnia de disco na lombar, entre L4 e L5, eu fui em 6 médicos. Os 5 primeiros queriam me operar. Então, praticamente, continuei indo em médicos até achar um que não me operasse. Mas por que eu tomei essa decisão de continuar procurando um profissional? Porque eu achei muito estranho que todo médico que eu pagava R$1.000 a consulta, mas o cara ia ganhar 40 mil na cirurgia e ele queria me operar. Enquanto os do Instagram... Aqui já é um ponto importante que eu quero levar para vocês em consideração, tá? O que ele fez? Mesmo ele pagando R$1.000 a consulta, tudo bem. Ele é uma pessoa que tem dinheiro, tem poder aquisitivo para isso. Mas ele buscou a opinião de vários profissionais para depois tomar, de fato, a decisão se ia operar ou não. Muitas vezes nós já temos ali aquele ímpeto, porque a gente quer resolver a nossa situação, de partir para o primeiro que nos traz a solução, acreditando que ele tem toda a ciência, todo o conhecimento necessário para isso. Mas não, gente, tá? Existem profissionais que são bons, mas que são muito atrasados nas técnicas, existem profissionais ruins, existem profissionais picaretas, na verdade, não picaretas, mas que querem ter uma vantagem financeira em cima da sua saúde. Presta atenção, tá? Se possível, veja a opinião de vários profissionais e, principalmente, se observe. Nós vamos continuar aqui, vocês vão perceber todo o linear da história. Mas se observe, porque você tem um ponto muito importante nessa história. Que fizeram meu curso, que eram próximos de mim, falavam, cara, não opera. Você vai melhorar com o tempo. E aí eu fiquei pensando, caramba, será realmente que tem muita gente fazendo cirurgia desnecessária ou não? Tem. De fato, para colocar o cara no mercado de trabalho de volta, é uma maneira? Eu queria saber o que a ciência fala sobre isso. Sobre cirurgia de coluna? Sim. Existem indicações claríssimas de cirurgia de coluna. Claríssimas. Fraturas, se você tiver um tumor na coluna. Eu vou falar uma coisa que não é cirurgia, mas, por exemplo, tuberculose óssea, você tem que entrar com antibiótico correndo. Não são tratamentos conservadores que vão fazer. Existe uma doença de coluna que talvez você flertou com ela, que chama síndrome de Caldequina, que o disco intervertebral ele jorra para dentro do canal medular e pega todas as raízes. O paciente fica paraplégico, ele começa a ter incontinência. Um horror. Esse paciente pergunta quantas horas ele tem de jejum e vai para operar. Não tem conversa. Então existem indicações cirúrgicas inequívocas. Inequívocas. O problema, Bruno e Malu e Igor, é que se a gente fizer uma ressonância magnética nesse prédio inteiro, aqui agora, 70% vai ter uma hérnia discal. E algumas vai estar pinçando o nervo. Vai estar pinçando, vai estar lá. E você pergunta pro cara, o que você está sentindo? Ele fala, não está sentindo absolutamente nada. O Bruno era diferente. Ele, pelo que eu... Percebam, há condições claríssimas de cirurgia na coluna, quando se há de fato um problema evidente que não tem como resolver de maneira conservadora, ou seja, através de deixar o próprio corpo tratar aquela situação, porque o corpo é capaz disso, através de fisioterapia, através de exercícios, através muitas vezes de medicamento para o manejo da dor, mas a própria hérnia de disco em si, o simples abaulamento discal ou até mesmo o fato de pinçar o nervo não significa, primeiramente, condição de cirurgia. Segundo, que você vai ter dor. Como ele falou, 70% das pessoas que estavam ali no estúdio provavelmente têm hérnia de disco. Pode ser que eu tenha uma hérnia de disco se fizer um exame. Pode ser que você que não tenha ou o seu filho tenha. Isso, a hérnia de disco, ela só é um registro, um sinal de envelhecimento do corpo,
Assim como nós temos rugas, nós temos manchas na pele, nós temos cabelo branco, a coluna também dá sinais de um corpo que está envelhecendo. Isso não é nenhum problema, tá? O problema é quando isso acomete, te gera dor e te gera incapacitação. Mas, antes de um tratamento cirúrgico, é necessário a intervenção. É necessário não, mas se faz muito importante optar pelo tratamento conservador. Por quê? Vocês vão ver aqui, ele vai falar que os contras têm os benefícios, mas os problemas que podem surgir advindo de uma cirurgia, é uma cirurgia, né, gente? É muito grande. Vamos continuar. Até onde eu sei pelo Instagram, uma hérnia extrusa. ele tinha uma hérnia que tocava a raiz e ele estava com sintomas e estava com sintomas neurológicos. E aí você começa a flertar na dúvida. Qual que é o grande problema ali? Às vezes não é nem a compressão, é a irritabilidade inflamatória que está dando ali dentro. E faz isso. E segundo, os sistemas de alarme cerebral começam a ficar zoado. É como se o termostato tivesse estragado. Então, uma fonte dolorosa pequena está causando uma dor muito grande no cérebro do Bruno. E coluna é foda. O cara catastrofiza mesmo, porque realmente é horrível. E eu lembro, teve um corte do podcast que você fez, que você entrevistou uma moça que pós-cirúrgica ficou. Sim, ela fez É uma amiga nossa. Raquel Zendron. Ficou muito legal aquele podcast. E eu não acreditei, assim, eu falei, pô, não é possível que um médico virou pro Bruno e falou assim, cara, talvez você não vai poder ter relação sexual mais. Não é isso. Não, ele me falou duas coisas. Ele Ele me falou, falou se na você minha não frente. operar, mas eu tava do meu lado. Se você não operar agora, você pode ficar broxa e não vai controlar o esfíncter. Daí eu falei, caramba, né? Broxa e cagada. Vamos pra sala de cirurgia. Vocês estão vendo que quando estamos numa situação de dor, nós estamos muito vulneráveis. Dependendo do médico, a forma como ele traz isso para você, ele vai trazer de uma forma, primeiro, muitos, infelizmente, vão te tratar como mais um da lista ali para uma cirurgia, porque ele vai ganhar mais dinheiro. Por mais que ele seja do SUS, ele vai ganhar um valor por aquilo, ou ele vai ganhar algum extra por fora disso, se ele não fizer a cirurgia. Mas ele vai te colocar muito além do que somente a promessa de vou te curar rápido. Ele vai te colocar medo. Você é vulnerável naquela situação, a chance de ficar com medo, e não só partir para uma cirurgia, mas também há outros problemas, gente. Você tem medo de se movimentar depois em casa, você tem medo de trabalhar, você tem medo de cuidar dos seus filhos, de pegá-los no colo, você tem medo de fazer uma atividade física porque você tem hérnia de disco. Tudo na sua vida vai girar em torno daquela hérnia de disco. E isso não existe. Isso é inadmissível de se acontecer. E esse é o alerta que eu quero trazer para vocês, tá? Papagaio fala, muitos médicos falam. E novamente eu volto no que eu alertei para vocês no início. Procurem por outros profissionais, não só por médicos. Procurem por fisioterapeutas, principalmente no Brasil. Você tem a liberdade de ir ao fisioterapeuta diretamente, não precisa ser encaminhado por um médico, para que você tenha outras vertentes, para que vocês tenham outras opiniões antes de chegar à via de fato da cirurgia, tá? E do medo. Vamos continuar. Ela falou, amor, calma. Quase eu fico. Cara, isso é muito difícil, cara. Os pacientes, assim, eu não tô falando nada contra a cirurgia, cara. Eu conheço cirurgiões maravilhosos. O melhor cirurgião é aquele que não sabe, que sabe quando não deve operar. Sabe? Então, assim, existem indicações muito claras de cirurgia. A taxa de falha de cirurgia de coluna é enorme. Isso é uma coisa que eu não sabia, por exemplo. Porque quando eu perguntei da cirurgia, meu principal medo Todos eles não era falam nem que a era questão segura. de perder algum movimento, porque eu pensei, isso acho que não vai acontecer. Aí Não. depois com a Raquel aconteceu, só que a cirurgia dela foi aqui Cervical. em cima, né? Então, ela acabou tendo... ficou tetraplégica. Ficou. Mas a minha dúvida era... Eu vou deixar para vocês aqui como sugestão para complementarem todo esse estudo aqui, falando sobre coluna, falando sobre saúde. Não só esse podcast aqui, em que nós estamos assistindo de forma completa, porque ele é sensacional, mas o podcast em que ilustra o caso da Raquel, que eles também estão contando. Uma mulher que fez uma cirurgia para hérnia de disco na cervical e deu muito errado. Ao invés dela melhorar, ela ficou tetraplégica. Então, existem sim muitos riscos a ser colocados na mesa. A minha
minha dúvida era, cara, se eu operar agora, eu vou voltar a operar daqui a algum tempo? Vai ter uma recidiva? Eles falaram, é 1 em 100, por exemplo. Não é. É mais. É mais. Haverá casos que vai ser milagroso, tá? Então, assim, eu entendo o perfil de cada um. Teve um caso de um jogador de basquete que fez uma cirurgia de coluna completamente desnecessária, mas ele falou, cara, esse é o último ano meu de NBA, é agora que eu vou ganhar minha grana, eu preciso. Eu entendo 1000%. Aí o contexto do paciente importa. Completamente. O contexto, seu Bruno, que eu entendi de novo, tá? Nós não somos amigos, né, de conversar um com o outro, é que você teve paciência, persistência e talvez alguns contatos que falaram, cara, que tal tentar conservador, que tal? E aí nós temos um último problema, cara. Um dos critérios de cirurgia de coluna é falência do tratamento conservador. Aí você fala, o que isso significa? Fui no fisioterapeuta, fiz 10 sessões, muitos caras não são competentes para tratar isso, é o pacote cheio do cirurgião. Ele chega e opera, entendeu? Então, assim, melhorou muito a cirurgia de coluna, agora as cirurgias são mais mínimas. E outra coisa que eu quero pontuar aqui pra vocês, então, frente a essa última fala deles. Quando que é indicada a cirurgia? Quando há falência do tratamento conservador. Qual que é o tratamento conservador? Fisioterapia. E você vai dizer, olha, fiz 20, fiz 10, fiz 60... sessões de fisioterapia. Eu recebo inúmeros casos como esse todos os dias. Pessoas, não só sobre coluna, mas sobre dores em torno do corpo, dizendo que não tem melhora com fisioterapia. E isso é novamente o caso, gente. E, infelizmente, eu sei que nem muitos não têm condições, mas de procurar outro profissional. Não é porque você fez fisioterapia que a fisioterapia não resolve o seu caso. É porque, na maioria das vezes, é o profissional que não foi capaz de te ajudar. Infelizmente, nós temos ali pessoas que precisam de SUS, no qual demora muito. E aí, se demorar muito, aí vem um ponto importante que eles vão falar aqui também. A média, tá? É que a dor na lombar, a crise de dor na lombar, ela vai melhorar por volta de 12 semanas sozinha. E aí você tá ali naquela 12 semanas, é bastantinho para quem tá com bastante dor, para quem tá limitado nesse processo. Mas ela melhora sozinha. Você tá ali na fila do SUS, ela melhora. Se ela não melhora, o que você tem que fazer? Mudar os seus hábitos, porque na maioria das vezes o problema advém de hábitos. Então, cuidar do seu sono, cuidar da sua alimentação, praticar atividade física, porque são esses os passos que faz com que o corpo faça a resolução, traga a resolução sozinha. É só uma falha dos mecanismos do corpo de conseguir te tratar. Não adianta nós vivermos uma vida que nos trouxe a hernia de disco, que nos trouxe essa dor, na verdade, e achar que ela vai curar sozinha. Eu sempre pontuo para vocês aqui no canal, mudança de hábito, um estilo de vida em que nós olhamos para a nossa saúde como principal, como primordial. Sem ela, nós não conseguimos fazer nada. Não vai resolver, tá? Ou você vai fazer uma consulta com plano de saúde. Gente, nada contra os fisioterapeutas com plano de saúde, mas os planos pagam pouquíssimo para os fisioterapeutas. Não tem como um fisioterapeuta, por exemplo, atender por R$15 uma sessão e ele fazer o melhor trabalho dele ali. Ele vai ter que colocar mais 5 pessoas ali dentro. E não tem como ele dar atenção para você que está morrendo de dor e o outro também morrendo de dor no seu melhor, sendo que ele tem que dividir a sua atenção. Infelizmente, o sistema de saúde ele funciona assim. Por isso que é preferível nós prevenirmos, não chegue a esse estado, caso você não tenha condições financeiras, de procurar um profissional que não está incluso no plano de saúde ou que não atenda no SUS, tá? Porque tem todos esses precalços acontecendo no meio do caminho. De novo, prevenir é muito melhor do que remediar. É como que eu previno? Mudando o meu estilo de vida. Mais minimamente invasivas, etc. Mas é muito comum recidiva. Talvez tenha que fazer artrodese, fixar as vértebras todas, você perde mobilidade e tudo. E provavelmente... eu tive agora, do lado do avião, fui com minha família para Foz do Iguaçu, com as crianças, e tinha um americano do meu lado. Aí eu falei, eu sou pesquisador de dor de coluna. Ele falou, eu já operei 8 vezes. Aí eu falei, e eu vou fazer uma infiltração de corticoide na hora que eu voltar para os Estados Unidos. Eu falei, é isso.
É isso, sabe? 8 vezes. 8 vezes. Então, vai tirando coisa, e as velas vão ficando cada vez mais instáveis. Você fala, vamos parafusar tudo. Aí o segmento que não estava parafusado começa a mexer muito e tudo. Aí você vê, olha o número de procedimentos, os custos, os malefícios e prejuízos, tanto psicológico quanto real para a vida da pessoa. Agora você imagina num mundo paralelo, que você não sabe exatamente o que poderia acontecer, né? Mas se você tivesse uma capacidade de, sei lá, replicar o universo, e essa pessoa não fez a primeira intervenção. E se ela tivesse bem e nunca tivesse acontecido nada ruim com ela? Imagina se você sabe disso, sabe? Sabe o que é o pior disso? Eu não queria deixar de falar isso nesse episódio. Eu tava guardando isso para outro momento, mas é isso. Eu tive uma pulpite irreversível no dente. É literalmente um canal. Foi em janeiro do ano passado, fazendo 1 ano isso. Eu tava dirigindo para São Paulo para uma dentista abrir o meu dente. Eu era o cara mais vulnerável do mundo. E quando você tá com dor excruciante, Sim. eu ia guardar isso para falar das mamães. O paciente está muito vulnerável nessa hora. E nessa hora, se você entrar num cara que está afim de pegar a grana e operar e ir embora, acabou. Tem um gatilho de urgência mesmo ali. Fala, cara, eu vou tirar essa dor e vai ficar tudo bem. E fora outras coisas, né? Você não vai andar, o esfíncter não vai funcionar. Você fala, meu Deus, eu vou fazer isso aqui. Sabe que tem muitas coisas... Entenderam o X da questão que eu quero trazer para vocês? O ganho de consciência de que você é domador do seu corpo, você tem muito controle sobre ele, tá? E é muito importante você saber tomar estas decisões, saber ter parcimônia no que fazer, no que não fazer. Será que realmente a cirurgia é indicado para mim? O que eu estou fazendo para melhorar a minha dor na coluna? E, como ele disse anteriormente, tudo vai depender de cada caso, né? Então, vai ter pacientes que não têm tempo para esperar a dor passar, não tem tempo para fazer um tratamento conservador. Precisa trabalhar, precisa fazer as suas coisas e precisa, nessa agilidade, fazer logo a cirurgia. Mas ele vai estar até colocando a conta dele em risco. Será que vale a pena? Depois que você olhar, ter claro todos os prós, todos os malefícios, os benefícios, todas as possibilidades pós-cirúrgicas que vai acontecer, lembrando que depois da cirurgia você tem um pós-cirúrgico para ser enfrentado, daí sim você pode tomar a decisão se realmente vale ou não a pena para você. Por isso que, de novo, eu vou enfatizar para vocês, a vida mantendo uma rotina adequada, com boa qualidade de saúde alimentar, hidratação, de sono, de atividade física, é o que vai conduzir você não só para uma melhora, mas também para prevenir de que problemas, de que situações sinucas de bico como essa aconteça. Esse vídeo ficou grande, mas eu acho que ele ficou muito legal, muito explicativo. Como eu disse, eu vou deixar aqui o conteúdo na íntegra para vocês desse podcast. E no próximo vídeo do canal, nós vamos ter uma sequência específica para você que sofre com dores na coluna, que já teve o diagnóstico de hérnia, poder trabalhar movimento aí da sua casa e ter a sua melhora. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até o próximo vídeo.